Bom, bom dia, pessoal. Então, dando continuidade a nossos seminários de pós-graduação, eu hoje convidei o professor Clebson Cruz, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, para que fale um pouquinho sobre a parte de programação quântica, né? Então, o professor Clebson Cruz, ele fez a graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, lá na Bahia, fez o mestrado e o doutorado na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Então, é um prazer ter ele fazendo o seminário aqui para a gente. Então, Clebson, tem 40 minutos para fazer sua apresentação aí. E o pessoal, se tem alguma pergunta para fazer, podem fazer, tá? Gostaria que todo mundo desligue os microfones, né? E o vídeo, para que fique melhor para todo mundo. Beleza, pessoal? Tá bom, então, Clebson, pode começar aí sua apresentação. Obrigado, professor Moisés. Agradecer, sobretudo, pelo convite de poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho aqui nesses seminários. Então, fico grato pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder apresentar. O professor Moisés apresentou, eu sou o professor Clebson, aqui da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a computação quântica usando o kit de desenvolvimento de software ou o kit de software e informação quântica da IBM, o IBM Qiskit. Então, basicamente, a apresentação eu dividi ela em 5 tópicos principais. Vou fazer primeiro uma breve introdução, falar um pouquinho do IBM Quantum Experience, bem rápido mesmo, só para contextualizar, e dedicar a boa parte da apresentação para falar do kit de desenvolvimento de software em computação quântica da IBM, e aí apresentar os fundamentos desse kit de desenvolvimento de software, como a gente define qubits, como a gente aplica portas, como a gente obtém distribuições de probabilidade, como a gente realiza medidas, como a gente faz computação quântica usando esse kit de desenvolvimento de software, tanto no nosso computador doméstico de casa, quanto utilizando os computadores quânticos da IBM, que ela disponibiliza gratuitamente no IBM Quantum Experience. Então, como a gente pode, através do nosso computador de casa, realizar a computação quântica em processadores quânticos reais, tá? De maneira gratuita, somente utilizando computação em nuvem. E para fechar a apresentação, a gente faz um exemplo, que é o algoritmo de Grover, para mostrar a busca quântica e fazer a comparação da busca clássica, utilizando o algoritmo clássico, e a busca quântica, tá? Utilizando o algoritmo de Grover. Então, fazendo uma breve introdução, a gente teve o advento da computação quântica, ela surge de maneira quase que natural quando a gente tem a miniaturização dos dispositivos eletrônicos. A gente saiu do ENIAC, né, em 1946, a gente saiu de um computador que ocupava uma sala inteira, tá, até computadores que hoje são do tamanho de um grão de sal. Então, aqui a gente saiu de 1946 para 2018 com um computador que é menor que um grão de sal, por exemplo. Tá? É um computador da IBM aqui também. Então, naturalmente, essa miniaturização dos dispositivos eletrônicos ela é representada na lei de Moore, e é uma lei famosa para a computação, que a lei de Moore nos afirma que a cada ano e meio o número de transistores nos chips eles dobram. Então, aqui a gente tem em bege, mais ou menos, em amarelo, a curva que representaria esse aumento, esse dobro de chips nos computadores, nos transistores, a cada ano e meio, e aqui a gente tem a representação dos computadores, desde os primeiros computadores aqui, até a chegar no Core i7, que é bastante comum nos computadores hoje em dia, tá? Por volta ali entre 2010 e 2015, tá? Até chegar ao ponto aqui da extrapolação da lei de Moore, que a gente chega entre os anos de 2020 e 2025, em que a gente vai ter aqui computação em escala atômica e molecular. Tá? Então, não é surpresa de todos, a lei de Moore foi quebrada, a gente já tem computação quântica, computação em escala atômica e molecular antes mesmo de 2020. Então, aí a gente tem processamento em nanoscala. Então, agora a gente utiliza plataformas moleculares
para o processamento da informação, utilizando princípios da mecânica quântica. Aqui a gente tem dois exemplos. No exemplo de cima a gente tem aqui um complexo metálico, tá? Ele é um complexo orgânico, essa esfera cinza aqui é um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio, então tanto esse elemento aqui de cima quanto esse elemento aqui de baixo são dois complexos orgânicos, tá? Esse complexo aqui de baixo, em especial, ele é sintetizado com a base nuclear do DNA e do RNA, tá? Que é a adenina. E aqui em cima a gente tem uma molécula sintetizada com um fármaco de tratamento de fungos, tá? Então também é uma molécula orgânica. E essas esferas verdes aqui, essas esferas azuis, representam átomos de cobre em estado de oxidação 2+, e esse átomo de cobre em estado de oxidação 2+, ele vai ter valor de spin up, valor de spin meio, tá? Então vai ter spin meio, metal de transição 3D, oxidação 2+, então esse é um metal D9, como a gente chama na literatura, então ele vai representar um qubit. Então isso aqui eu tenho um qubit, aqui eu tenho outro qubit, então essa molécula aqui tem dois, seria como se fosse um processador de 2 qubits, e essa molécula aqui como se fosse um processador de 7 qubits. E a gente, utilizando a regra da mecânica quântica, a gente consegue fazer processamento da informação nesses materiais, tá? Então nesses trabalhos aqui, nesse trabalho aqui a gente tem o cálculo das propriedades quânticas desse material. Nesse trabalho aqui mais recente, em 2021, a gente tem um modelo de bateria quântica desenvolvido em cima desse material. E esse trabalho aqui de baixo, essa molécula, o intuito foi fazer programação e computação quântica, mas ela acabou se estabilizando em uma fase metastável, e essa forma com um processador de 7 qubits, ela só tem essa forma por 2 a 3 semanas, depois essa molécula se degrada. Mas ela não foi útil para a computação quântica, mas ela foi útil, acabou sendo útil como fármaco, tá? Então a gente fez uma análise citotóxica dessa molécula para o tratamento de câncer. Então, desde esses materiais eles podem servir tanto para o tratamento de doenças associadas ao câncer, quanto computação quântica. Isso é o bacana de se estudar sistemas magnéticos para a informação quântica. Tá? Então, dando só esses dois exemplos. Mas hoje em dia a gente tem aí processadores quânticos. A gente teve aqui no início de 2015, 2016, mais ou menos, um processador quântico de 6 qubits, também produzidos pelo IBM, até chegar no computador de 50 qubits em 2018, né? Em 2018, portanto, antes de 2020, o computador quântico da IBM, o IBM-Q, com 50 qubits, supercondutores. Então, computação quântica sendo uma realidade antes mesmo da gente chegar em 2020, como previa a lei de Moore. E aí, por que a gente faz computação quântica? Um dos exemplos mais comuns e um dos exemplos mais claros de como das vantagens de se realizar computação quântica, a gente está no problema de fatoração, tá? Então, existe toda uma classe de complexidade de problemas computacionais que eu não vou abordar aqui, porque não é o foco da apresentação, mas se a gente vê aqui, eu tenho um número de dígitos de um algarismo qualquer, tá? E aqui, nessa outra coluna, eu tenho os tempos de fatoração, em um computador clássico e um computador quântico. Um algarismo com 512 dígitos, um computador clássico demoraria 4 dias para fatorar esse número, tá? Enquanto no computador quântico ele demoraria 34 segundos. Aqui não pode parecer que, tudo bem, 4 dias ainda é um tempo finito, mas se a gente aumenta o número de dígitos nesse meu número, tá? Eu aumento o número de dígitos nesse meu número, chegando a 4.096 dígitos, em um número de 4.096 dígitos, um computador clássico demoraria 10 a 35 anos para fazer essa fatoração. Tá? Isso é maior até que mesmo que a idade do universo, enquanto que um computador quântico demoraria aproximadamente 5 horas. Né? Então, um computador clássico demoraria mais do que a idade do universo, um computador quântico faria esse mesmo processo em 4 horas, 4,8 aproximadamente 5 horas. Então, essa é uma das vantagens de se utilizar computação quântica, e é por isso que a gente estuda ela. Então, recentemente, teve um boom de startups em computação quântica, sobretudo fora do Brasil, e recentemente tem chegado aqui no Brasil. A gente já tem hoje aí o Cimatec e o Senai financiando uma plataforma de processamento de computação quântica aqui no Brasil, tá? Então a gente tem investimentos em empresas sendo criadas com financiamento em pesquisas em computação quântica, e nos últimos anos tem ganhado
ganhado um grande impacto, tá? Até chegar ao ponto de ter tecnologias quânticas comercializáveis, como a própria IBM, que produz essas tecnologias com o intuito de desenvolvê-las em escala comercial. Mas a gente tem outros exemplos, como, por exemplo, a D-Wave, que é talvez uma das pioneiras no desenvolvimento de plataformas de tecnologias quânticas comercializáveis, tá? Apesar de que o computador da D-Wave recebe algumas críticas por não ser necessariamente um método de processamento que eles utilizam não ser puramente quântico, vamos dizer assim, quase que semiclássico, mas isso aí é uma questão para outra discussão acerca dos métodos computacionais que esses objetos utilizam. Tá? Mas aí a gente tem a D-Wave, que produz soluções tecnológicas em computação quântica em escala comercial, recentemente, e a nossa IBM-Q, que é o objeto de estudo dessa apresentação aqui hoje. Tá? Mas a gente vai dar um passo atrás, tá? Que é por volta de 2013, antes mesmo do advento do IBM-Q, do advento da IBM como, de fato, uma empresa produtora de soluções tecnológicas em computação quântica, tá? Que é o Google. O Google, no laboratório, o Quantum Lab, tá? Que é um laboratório do Google, que inclusive oferta serviços à NASA. Em 2013, o que eles fizeram? Eles adicionaram um mod no jogo Minecraft para introduzir computação quântica no Minecraft. Então, eles utilizam a simulação, eles simulam basicamente um processador quântico de poucos qubits, se eu não estou enganado, acho que são até 5 qubits, se eu não me engano. Então, eles simulam um computador quântico, um computador clássico. Então, essa aí é uma computação quântica meio que emulada para um sistema de poucos qubits. Isso funciona, como a gente vai ver aqui, no jogo Minecraft. E aí, essa matéria saiu no portal The Verge, e no The Guardian, o Google também saiu a mesma reportagem nessa época, né, em 2013, e aí o Google responde a seguinte pergunta, né? De onde virão os futuros cientistas da computação quântica? De onde virão os futuros cientistas da computação quântica? O Google dá a resposta, né? A nossa melhor aposta é o Minecraft. Então, eles utilizaram o jogo para introduzir para crianças e adolescentes conceitos de computação quântica. Então, a partir de 2013, houve um boom de facilitação ao acesso de tecnologias quânticas de gratuitas, né, como um mod no Minecraft, e isso aí acabou levando ao surgimento do IBM Quantum Experience. Tá? Então, em 2016, a IBM lança a sua plataforma de computação quântica em nuvem, gratuita, para que a gente possa acessar do nosso computador de casa utilizando a internet. Então, o lema da IBM é exatamente isso aqui: computadores quânticos reais, tá? Na ponta dos seus dedos. Tá? Diretamente na ponta dos seus dedos. Ou seja, a gente consegue fazer computação quântica real, utilizando processadores reais, diretamente no nosso computador de casa. Basta ter aí uma conta no Gmail, ou uma conta no GitHub, LinkedIn, Twitter. Basta ter um e-mail, você abre uma conta aqui e você já começa aí fazendo a sua computação quântica do seu computador de casa. Tá? A IBM tem uma série de tutoriais, uma série de materiais gratuitos na internet que permite que a gente aprenda a computação quântica sem mesmo ao menos ver conceitos básicos de mecânica quântica, inclusive. Essa experiência a gente teve aqui na nossa universidade, onde a gente ministrou uma disciplina optativa em computação quântica aplicada, sem nenhum pré-requisito. Então veio alunos de primeiro, segundo, terceiro semestre, tá? Lógico, alunos também mais avançados no curso, que a gente apresentou os fundamentos básicos da mecânica quântica no primeiro momento, e depois, utilizando o kit de desenvolvimento de software, utilizando o IBM Quantum Experience, a gente fez computação quântica de maneira aplicada em processadores reais com esses estudantes, mesmo que eles não tendo assim um background em mecânica quântica. Então, eles acabaram aprendendo mecânica quântica colocando a mão na massa, fazendo computação quântica utilizando os computadores da IBM. Então, é uma experiência que, ao final da apresentação, eu quero apresentar os resultados. Eu vou apresentar para vocês os resultados dessa experiência desses estudantes. Tá? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente do IBM Quantum Experience. Tá? É uma plataforma online de computação baseada em nuvem, ou seja, a gente pode
fazer isso, essa computação através da internet. Então, a IBM ele tem um Circuit Composer, né, que aqui a gente pode realmente brincar mesmo, que é clicar aqui nas portas quânticas e arrastar, e fazer aqui os nossos circuitos quânticos. Aí aqui eu fiz rapidamente, antes da apresentação, um exemplo aqui para o estado do tipo GHZ, tá? Então eu acabei fazendo o estado do tipo GHZ. Simples, uma Hadamard e 2 portas CNOT. Mais à frente eu vou discutir um pouco sobre essas portas lógicas quânticas e como a gente implementa. Aqui é somente para a gente apresentar de maneira geral como é que é a cara do IBM Quantum Experience, do IBM Quantum Composer. Só que esse Quantum Composer é algo mais voltado para pessoas que não têm uma certa familiaridade com computação quântica e querem aprender, ou não têm uma familiaridade com programação e querem aprender a mexer em computação quântica. É somente clicar aqui e arrastar e jogar no circuito, e pelo método de tentativa e erro, ela ia aprendendo aos poucos como funcionam as questões relacionadas à computação quântica. Ok? Meu fone acho que descarregou aqui. Tá tranquilo, dá para escutar. Só um segundo que eu vou ligar ele novamente. Tá. Tá dando para escutar. Só um segundo, professor, porque eu não estou te escutando que meu fone dele descarregou. Tá. Só um segundo. Pronto. Professor? Tá funcionando, tranquilo. Pronto. É porque o fone ele descarrega, mas aqui eu troquei de fone. Tranquilo. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto. Enfim, eles funcionam, o processador quântico, das processadores quânticos da IBM, eles funcionam através de um conjunto de qubits supercondutores, tá? Eu não vou entrar em detalhes acerca do processador em si e passar para o kit de desenvolvimento de software. Porque se a gente observar aqui, não sei se fica claro aqui no canto direito, existe à medida que a gente adiciona aqui, as portas aparecem, vai se alterando aqui do lado direito. Aparecendo linhas, aparecendo nomes estranhos. Esse é a conversão do Circuit Composer para a linguagem de programação, vamos dizer assim, que a IBM desenvolveu para os seus computadores quânticos, que é o QSKIT, que é esse kit de desenvolvimento de software, que a gente vai apresentar aqui na apresentação de hoje. Então, aqui mesmo no IBM Quantum Lab, a gente pode acessar o QSKIT e sem precisar instalar nada no nosso computador, utilizar essa ferramenta, utilizando a computação em nuvem, utilizando a internet. Tá? É dela que a gente vai falar hoje. Só que existe a maneira de utilizar o QSKIT sem acessar a internet, que é instalar, de fato, essa plataforma no nosso computador. Eu vou mostrar direitinho como a gente faz isso aqui. Bom, então, a gente vai falar hoje do QSKIT, que é o kit de desenvolvimento de software em computação quântica, tá? Informação quântica da IBM. Então, ele foi criado em 2017, um ano após o lançamento do IBM-Q, e no início ele só funcionava utilizando a linguagem Python, mais precisamente o Python 3. Hoje ele funciona também em Swift, JavaScript, também são outras opções, e o QSKIT é baseado, vamos dizer assim, em 4 elementos fundamentais e um elemento extra, tá? Que é o Terra, o nome desse mesmo, é o Terra, que é o elemento base, que contém todos os pacotes para a implementação das portas quânticas, para a construção dos circuitos. Ele tem o pacote A, que é o pacote relacionado pela simulação, tá? Através do pacote A, que a gente consegue simular os nossos algoritmos quânticos no nosso computador de casa, você ia simular um computador quântico utilizando o nosso computador clássico, basicamente como o Google fez lá com o jogo Minecraft. Tem o pacote Aqua, que é um pacote aí mais profissional, voltado de fato ao desenvolvimento de software. Aí nesse pacote Aqua a gente pode utilizar algoritmos quânticos já pré-estabelecidos, tá? Inclusive o algoritmo quântico que eu vou mostrar aqui é o algoritmo de Grover. A gente vai construir o algoritmo de Grover no Terra, mas a gente já pode utilizar
o algoritmo de Grover pronto nessa plataforma Aqua para desempenhar otimização. Então, utilizar o algoritmo de Grover como uma ferramenta de otimização de códigos em computação quântica. Então, esse pacote Aqua distribui isso. O pessoal utiliza muito ele no mercado financeiro, até. Tem gente que, sim, trabalha com o mercado financeiro utilizando plataforma de otimização em computação quântica. O algoritmo de Grover é super utilizado. Tá? Então, o pessoal que utiliza Machine Learning também tem Machine Learning no pacote A, há soluções de computação quântica e Machine Learning já disponíveis para os usuários. Tem o pacote Ignis, que é voltado para a correção de erros. Então, aqui a gente encontra todas as soluções para correção de erros nos algoritmos quânticos. Então, basicamente, terra, ar, água e ignis, em latim, é fogo. Tá relacionado a fogo. Então, terra, ar, água e fogo são esses 4 elementos que formam a base do Qiskit, mais o IBM-Q Provider, que é onde a gente consegue linkar o nosso computador de casa com os computadores da IBM para utilizar os processadores quânticos reais lá. A gente manda nossos códigos que a gente faz aqui em casa, manda para a IBM e eles rodam lá nos computadores quânticos reais, utilizando o IBM-Q. Então, basicamente, o Qiskit, se eu pudesse resumir, o Qiskit seria isso. Okay? Então, vamos falar rapidamente dos fundamentos, e aí aqui eu vou focar bastante na programação. Então, vai aparecer aqui os códigos, então não se assuste se você não sabe programar, mas eu vou tentar basear os fundamentos mostrando esses códigos e aí explicar basicamente o que esses códigos querem dizer, basicamente como se fossem equações. Ao invés de ter muitas equações aqui, a gente vai ter muitas linhas de códigos, mas eu vou tentar transcrever sempre o que eles estão querendo dizer, tá bom? Então, basicamente, para a gente fazer computação quântica no nosso computador de casa, sem precisar acessar a internet, sem precisar utilizar um navegador, porque um problema que a gente observa, como a gente vai utilizando trabalhando muito com computação de maneira geral, é que a gente utilizar o navegador para fazer programas assim, é um pouco mais complicado. Porque, por exemplo, o Google Chrome, que é o navegador majoritariamente utilizado pela maioria das pessoas, ele consome muita memória. Então, você vai fazer essa programação pelo seu navegador, vai acabar utilizando a internet, vai acabar puxando muito da memória do seu computador e acaba meio que caindo a performance dele. Então, a gente pode instalar, de fato, o Qiskit no nosso computador e instalar o IBM-Q Provider, a gente utilizar o nosso computador, transformar o mesmo nosso computador como um computador ligado aos computadores quânticos da IBM, tá? Então, meio que a gente pega o nosso computador e coloca ele como se fosse como se estivesse lá ligado aos computadores quânticos da IBM, utilizando a computação em nuvem. Beleza? Então, para isso é super simples, é só vocês já tem todas as ferramentas no Anaconda, tá? O Anaconda é um projeto de multilinguagem, tá? Então, envolve várias linguagens de programação, em especial o Python, tá? Então, se vocês baixarem o Anaconda, ele já vai vir com Python 3, e a IBM utiliza, nos seus computadores quânticos, a linguagem Python. Tá? Então, eles utilizam Python 3 para programar nos seus computadores quânticos, então por isso que a gente instala o Anaconda, ele já vem com Python 3, e já vem também com o Jupyter Notebook, que é onde a gente escreve os nossos códigos. Essa plataforma que está aqui, instalada no IBM-Q, é o Jupyter Notebook. Então, a IBM, na verdade, eles já utilizam o Jupyter Notebook para fazer os códigos. Então, a gente consegue instalar o Jupyter no nosso computador no próprio pacote Anaconda. Então, quando a gente baixa o Anaconda, se estiver usando Windows, é super fácil, é só baixar o executável e instalar, ele já vai vir com o Python 3 instalado e o Jupyter Notebook. Então, não tem muito segredo, né? Simplesmente baixar. Se estiver usando o Linux, aí tem umas outras, algo mais complicado. Se estiver utilizando Ubuntu ou distros relacionadas a Debian, é só baixar o pacote .deb. Se estiver utilizando o Fedora, é só baixar o .rpm e aí instalar numa boa, não tem muita dificuldade. E depois, para instalar o kit de desenvolvimento de software da IBM, a gente abre o nosso comando, tá? Abre o nosso prompt de comando, no Windows ou no Linux, onde quer que seja, e digita o comando pip install Qiskit. Tá? O pip é o gerenciador de pacotes em Python, tá? O pip é o gerenciador de pacotes em Python, e aqui ele vai fazer a instalação do Qiskit, só de jogar esse comando ele vai instalar tudo direitinho.
E aí, para a gente começar a fazer a nossa programação, e utilizar o Qiskit para fazer programação em computação quântica, a gente precisa importar esse pacote para o notebook ou para o arquivo em que a gente vai fazer os nossos algoritmos quânticos. E aí aqui eu já apresento para vocês que é todos os pacotes que a gente precisa para fazer computação quântica sem precisar de mais nada no nosso computador. A gente importa o Qiskit, então esse aqui é o comando básico para importar o Qiskit. A gente utiliza um outro pacote Python, que é o NumPy, para realizar cálculos matemáticos simples, como, por exemplo, eu preciso definir uma variável π, por exemplo. Como é que eu defino π? Então, π, np.π. Então, aqui eu introduzo o pacote NumPy, importo ele com o comando np, e aí eu trago o pacote, todos os pacotes matemáticos básicos da biblioteca NumPy, do Python, para o meu computador, numa boa. Eu coloco aqui também o pacote Matplotlib para eu conseguir plotar os gráficos, então eu importo o Qiskit para eu conseguir fazer os meus algoritmos quânticos, aplicar minhas portas lógicas e realizar medidas nos computadores da IBM. Tá? Coloco o NumPy como uma plataforma para um ambiente matemático, então eu trago todas as bibliotecas matemáticas possíveis para o meu notebook, onde eu vou realizar minha computação quântica, e importa o pacote que vai fazer os gráficos, que é esse daqui. Então, tudo necessário para fazer computação quântica. Aqui eu posso ainda importar no próprio Qiskit, que já vem instalado, o monitor, que é o Job Monitor, que é o monitor que eu vou ficar monitorando o meu trabalho lá nos computadores da IBM. Então, eu consigo, em tempo real, ver como é que está o meu trabalho lá nos computadores da IBM. Então, eu fico monitorando em que ponto ele está na fila, quantos outros projetos tem na minha frente, tá? E aí eu importo os dois pacotes de visualização, que é um para plotar os histogramas, onde eu obtenho as distribuições de probabilidade associadas aos meus algoritmos quânticos, e o pacote que eu consigo visualizar os estados na representação da esfera de Bloch. Vou falar rapidinho sobre essa representação da esfera de Bloch, como a gente faz isso nos computadores da IBM. No final, aqui eu coloquei o Matplotlib inline, que é a linha que me permite plotar os gráficos dentro do próprio notebook ou dentro do próprio compilador que eu estou utilizando para fazer os meus programas. Então, basicamente, com esse pacote que está aqui em tela, você tem todas as ferramentas necessárias para fazer computação quântica no seu computador de casa, sem problema nenhum. Então, uma vez que você tem instala o Qiskit e você coloca essa linha de comando no topo do seu algoritmo, no topo do seu código, você já tem aquele código pronto para realizar a computação quântica. Basicamente isso. Então, aí entra a questão da computação, né? Como é que funciona o processo de computação para quem aí está meio perdido, viu os códigos, mas espera aí, o que eu vou fazer? Basicamente, o processo de computação funciona através de um input, e esse input pode ser o input que a gente dá no teclado, nosso mouse, algum outro input que eu dou para o meu computador, alguma outra entrada. Então, o processo de computação sempre funciona com uma entrada, eu realizo um processo, que aí eu processo algum processo computacional, alguma transformação que vai agir sobre o meu input, então ele vai realizar uma transformação, um processo computacional, e eu vejo o resultado desse processo no monitor, na impressora, tá? Na caixa de som do computador. Tá? Então, o processo computacional é simples. Uma entrada, essa entrada é interpretada através de um processo computacional e eu obtenho essa entrada através de uma saída. Eu obtenho, a saída desse processo computacional. Então, é a entrada, o processo de computação e a saída. Então, basicamente isso. Para a computação quântica, não é diferente. A única diferença é que para a computação quântica a gente vai interpretar e fazer esse processamento da informação através de princípios fundamentais da mecânica quântica. Então, agora, os nossos inputs, que antes eram convertidos, eu mexo aqui no meu teclado, ele converte isso que eu estou fazendo no meu teclado como uma informação binária, tá? Que aí vem do conceito de bit como unidade fundamental de informação, de uma teoria de informação clássica. Ele vai converter essa entrada que eu dou no meu teclado em uma linguagem binária, vai passar essa linguagem binária
pelo processamento no meu computador, e esse computador vai converter de novo isso em uma saída, que é o que eu observo no monitor, que é o que sai na impressora, tá bom? Então, falando de uma maneira bem geral. A computação quântica não é diferente. A única diferença é que agora eu vou utilizar princípios da mecânica quântica, então a minha entrada vai ser, em vez de converter a minha entrada em bits clássicos, que é basicamente como um computador clássico entende essas entradas, a gente vai converter em informação quântica. Então, a gente vai precisar utilizar uma unidade fundamental de informação quântica, que é o que são os bits quânticos, sabe? Então, seriam os qubits. Então, o estado de entrada agora é um estado quântico, é um qubit. Tá? O processo de computação ele vai ser controlado através de portas quânticas e algoritmos quânticos, e aí esses processos de computação, que seria a segunda etapa do meu processo de computação, é controlada através de transformações unitárias, como a gente vê no curso de mecânica quântica. Então, são transformações unitárias que realizam o processamento dessa informação através de uma dinâmica controlada, e a saída, ou o output, a gente obtém através da realização de medidas. Então, a gente prepara o nosso estado, nossos qubits, realiza um processo mediado por transformações unitárias sobre esses qubits, e ao final do processo eu realizo uma medida e obtenho a saída no meu processo de computação. Esse passo a passo eu vou tentar exemplificar de maneira prática, aqui apresentando exemplos do próprio Qiskit. Primeiro a gente precisa só ver como a gente define os nossos qubits do Qiskit, como a gente faz a nossa dinâmica controlada com as portas e os algoritmos, e como a gente faz as medidas. Então, basicamente, são esses três passos: inicialização dos qubits, dinâmica e aplicação de portas e os algoritmos, e processo de medida. Então, são esses três passos que a gente vai tentar mostrar aqui rapidamente. Beleza? Então, basicamente, bits clássicos são definidos como de maneira binária. Tem dois elementos possíveis, que é ou 0 ou 1. Então, essa é como a gente traduz a linguagem binária. Então, é 0 ou 1, é verdadeiro ou falso. Tem duas possibilidades, e essas duas possibilidades elas correspondem à unidade básica de informação, que é o que a gente define como bits. Tá? A ideia de bits quânticos é uma extensão desse conceito de informação clássica para utilizando princípios da mecânica quântica. Então, os bits, os quantum bits, ao invés de ser assumir dois valores possíveis, eles agora podem ser representados com um estado quântico psi, que é fruto da sobreposição dos dois estados que compõem o que a gente chama de base computacional, que é o estado 0 e o estado 1. Então, eu posso representar ele dessa forma, como uma sobreposição do 0 e 1, de tal modo que eu consigo representar esse meu alfa como cosseno de θ sobre 2, esse meu beta como E elevado a φ seno de θ sobre 2, e esse meu qubit ele vai ser definido agora pelos ângulos θ e φ. Então, definido pelos ângulos θ e φ significa dizer que eu consigo fazer uma representação desse meu qubit em uma superfície esférica. Então, enquanto o bit clássico ele só tem dois valores possíveis, que é 0 e 1, o meu bit quântico ele pode assumir qualquer valor na superfície dessa esfera. Qualquer valor na superfície dessa esfera, que a gente chama de representação da esfera de Bloch. Ok? Então, essa é a diferença. Enquanto bits clássicos eu só tenho zeros e uns, bits quânticos eu posso assumir, eu tenho uma sobreposição desses zeros e uns, então eu tenho que trabalhar com essa sobreposição, e ele pode ser definido aqui em qualquer ponto da superfície dessa esfera. Só falando rapidamente, para talvez quem não tenha muito contato com a área, e para quem já tem também não ficar muito maçante. Então, como é que a gente faz isso? No Qiskit, a gente precisa registrar duas coisas. Tá? A gente registra os bits quânticos que eu vou trabalhar e registra os bits clássicos também. Tá? A gente registra os bits quânticos porque esses bits quânticos são as entradas do meu processo de computação. Tá? Então, eu vou registrar a entrada do meu processo de computação, então eu utilizo o comando quantum register para registrar. N aqui é o número de qubits que eu vou precisar usar no meu processo de computação. Quantos qubits eu quero utilizar? Esses são os N's. Tá? Esses são os N's. Tá? Esse Qzinho aqui, que a gente coloca entre apóstrofos, é o nome do meu qubit. Então, os meus qubits vão ter o nome de Q. Tá bom? Eu aqui resolvi colocar o mesmo nome da variável para não ter muita confusão.
E eu preciso também, sempre que eu registro bits clássicos, quando a gente está fazendo computação quântica, a gente precisa ter registrado também, desculpa, quando a gente registra bits quânticos na computação quântica, a gente precisa sempre registrar os bits clássicos, porque eu vou fazer, dar o meu input, eu vou fazer transformações sobre esses meus qubits, e eu vou precisar realizar medidas para ter minha saída. E essas medidas que a gente vai fazer, a gente precisa registrar essas medidas em bits clássicos, para que o meu computador de casa, o meu computador clássico, consiga entender os resultados dessas medidas. Então, eu defino uma quantidade de bits quânticos e uma quantidade de bits clássicos ao qual eu vou salvar as medidas que eu realizei sobre os meus bits quânticos, tá? Lá no computador da IBM. Então, ele vai realizar as medidas e vai salvar aquela informação em um conjunto de bits clássicos, que aqui eu representei como B. Tá? E aí, para construir o meu circuito, é muito simples, a gente utiliza o comando quanto-circuit, tá? E aqui eu coloco os meus qubits, tá? Então, aqui, na verdade, tem um errinho, que aqui não é qubits, tá? Aqui é Q. Deixa eu voltar aqui. Aqui é Q e aqui é B. Eu coloquei só qubits e bits, porque aqui vocês podem utilizar outras variáveis para representar os seus bits, os seus qubits, tá? Mas, basicamente, quando eu crio o circuito, eu digo quem são os meus qubits, quem são os meus bits, pronto, eu já tenho meu circuito criado, e agora eu posso fazer a inicialização dele, eu posso realizar as transformações que implementar as portas lógicas, tá bom? Esses meus qubits, eu posso representar novamente eles, tá, de uma maneira geral, como uma sobreposição de zeros e uns, tá? Então, eu posso definir aqui o meu estado psi como sendo alfa e beta, tá? Então, esse aqui é um vetor, esse aqui vai ser um vetor nessa base, 0 e 1, e esse vetor vai ser representado por alfa e por beta, alfa 0, beta 1, da maneira que está representado aqui no meu código, então é assim que eu transporto o meu qubit. E eu posso inicializar qualquer um dos qubits do meu circuito nesse meu estado psi. Então, o primeiro processo é o input, ou seja, a inicialização desse meu... É porque o meu fone aqui me deu um retorno, eu acho que ele está ligado aqui no celular, mas tudo bem. Ele está ligado no computador também. Inicializar o meu circuito, tá bom? Ok. A gente também pode fazer isso utilizando a representação da esfera de Bloch. Então, a gente pode representar um qubit de maneira geral, definida por um ângulo θ e por um ângulo φ, nessa representação da minha esfera de Bloch. Para isso, eu tenho que definir os meus ângulos θ e φ. Aí, aqui, eu coloquei só um códigozinho para converter para graus, tá? Então, aqui eu coloco um código de entrada que eu consigo converter de radiano para graus. Então, aqui, o usuário pode chegar e entrar com o ângulo em graus, e aí o próprio programa vai converter em radianos para realizar o processo de computação. Então, eu preciso definir aqui o θ e o φ em graus, e aqui, utilizando esse código que eu coloquei aqui em cima, a gente pode converter em graus para radianos para montar o nosso estado psi nessa forma aqui da representação da esfera de Bloch. Então, eu defino meu alfa aqui como cosseno de θ sobre 2, então está aqui o alfa definido como cosseno de θ sobre 2. Tá? Esse NIP que está aqui é aquele NIP que eu lá atrás, que era como a gente importava as bibliotecas numéricas, utilizando o pacote NumPy. Tá? Então, eu coloco o np.cosseno de θ, eu pego a função cosseno de θ que está lá naquela biblioteca NumPy e transporto para cá. Então, basicamente, é isso. É só como eu escrevo a função cosseno de θ, como eu escrevo a função exponencial e a função seno de θ no Python. Então, eu preciso importar o pacote NumPy para fazer uso dessas bibliotecas matemáticas. Não é muito difícil, não. Tá? E aí eu defino o meu estado inicial, e aí o meu estado inicial é um vetor alfa beta, onde alfa é cosseno de θ sobre 2 e beta é E elevado a φ seno de θ sobre 2, tá bom? E aí eu inicializo meu circuito.initialize, ou seja, eu estou inicializando meu circuito, o qubit, que é índice 0, nesse meu estado psíquico de cima, tá bom? E aí alguém pode se perguntar, tá, mas como eu sei se aquele qubit foi inicializado naquele estado que eu estou querendo? Eu posso plotar a representação desse meu qubit na representação da esfera de Bloch, como eu comentei anteriormente.
Então, para isso, a gente vai utilizar aqui o pacote AR, tá? Que é aquele pacote que eu falei que faz as simulações. E aí, aqui ficou em português, mas tudo bem. Eu vou plotar na representação da esfera de Bloch essa minha variável que eu estou representando como vetor de estado, e esse meu vetor de estado ele está definido aqui no meu circuit, tá? Que foi como eu defini o circuito. Então, basicamente, eu faço executo esse meu vetor de estado, simulando no pacote AR, e eu consigo plotar aqui esse meu vetor de estado na representação da esfera de Bloch. Então, aqui tem uma figurazinha, onde a gente pode representar aqui na esfera de Bloch. Aqui eu representei nessa figura A aqui, ó, θ é igual a 0, θ e φ igual a 0, eu vou ter esse estado daqui, tá? θ igual a 0, eu vou ter esse estado daqui. Nessa minha figura B aqui, eu tenho θ igual a 180 graus, então θ igual a 180 graus, eu vou ter θ igual a π, basicamente, eu vou ter o estado 1, então θ igual a 0, eu vou ter o estado 0, θ igual a π, eu vou ter o estado 1, e aí θ igual a π sobre 2, φ igual a 0, eu vou ter aqui a minha figura C, que é a sobreposição equiprovável, né? A sobreposição igualitária é de zeros e uns, é 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1, tá? que seria, falando em termos de estados de spin, seria o estado mais, tá? Então aqui seria o estado Z up, SZ up, SZ down, aqui seria o estado X, que seria o estado mais, ou seja, SX up, e aqui, para θ igual a 90, φ igual a 90, eu teria o SY, tá? Eu teria o SY up. Então, a gente pode brincar com representações da esfera de Bloch, a gente pode brincar com estados de spin, utilizar o Qiskit mesmo como uma ferramenta de visualização também para o ensino de mecânica quântica. Então, é uma ferramenta também, uma ferramenta educacional. A gente pode fazer agora as portas, né? Então, a gente já sabe como inicializar os nossos qubits, agora a gente vai ver como aplica as portas. Basicamente, a gente tem a computação clássica também é baseada em portas lógicas, então a gente tem um conjunto de portas lógicas clássicas que utilizam uma álgebra linear booleana, uma álgebra booleana, determinística e irreversível, tá? Então, a gente tem aqui representações de portas lógicas, como a porta NOT, a porta AND, a porta OR, que são as 3 portas fundamentais para a computação clássica, que nossos computadores utilizam. Então, são portas irreversíveis. Eu tenho 2 inputs para essas portas de 2 bits e somente uma única saída. Então, esse processo computacional é um processo irreversível, ou seja, a computação clássica é uma computação que a gente chama de computação irreversível, tá? Com 2 entradas e uma única saída. Eu não tenho como, a partir dessa saída, saber quem foram as 2 entradas. Basicamente, somente as portas somente a porta NOT é uma porta reversível. Tá bom? E o nosso computador clássico, eles realizam esse processo de computações com uma combinação dessas 3 portas, basicamente. Uma combinação dessas 3 portas, a gente consegue realizar em todos os processos de computação clássica, utilizando circuitos lógicos dos nossos computadores que a gente tem em casa. Beleza? Da mesma maneira, como eu comentei lá em cima, o processo de computação quântica ele vai ser mediado por transformações unitárias. Então, eu tenho o meu input, eu tenho o meu estado inicial, aplico uma transformação unitária e vou ter o estado de saída. E vou ter o output, ou seja, a saída desse meu estado. Então, aqui eu represento, na esfera de Bloch, a aplicação de uma porta muito conhecida, que é a porta Hadamard, que é a porta exatamente que vai me gerar a sobreposição. Então, eu entro com um estado inicial φ, eu entro com um φ 0, tá? Aplico a porta Hadamard, essa porta com uma transformação unitária, ela pode ser representada como uma matriz, dessa maneira, e o que eu vou obter aqui, ao final, vai ser o estado X, por exemplo, que é a sobreposição, 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1. Então, essa sobreposição dos 2 estados da base computacional, vamos dizer assim. Tá? Então, da mesma maneira, eu consigo aplicar essa porta aqui para o estado 1. Então, eu entro com o estado inicial, aplico uma porta, e através dessa porta eu vou obter um estado de saída. Tá bom? Então, a aplicação da porta é realizar essa transformação, tá? Para obter um estado final de interesse. Um estado final de interesse. Tá? Então, aqui, essas são as portas. A Hadamard aqui é um exemplo de porta de 1 qubit. Tá? Então, porque ela atua somente sobre o espaço de 1 qubit, então ela está atuando somente sobre o meu estado inicial psi. Tá? A gente tem
portas de múltiplos qubits. Um exemplo mais clássico, uma das portas fundamentais é a porta CNOT, tá? Uma das portas, vamos dizer assim, universais, tá? A porta CNOT, uma das portas principais para a computação quântica, que ela é uma porta que atua sobre 2 qubits, tá? Então eu tenho um qubit de controle, e a depender desse resultado do meu qubit de controle, que é esse que está aqui em cima, marcado em preto, eu vou aplicar uma transformação sobre o meu segundo qubit, tá? Que é o que a gente chama de qubit-alvo. Então, dependendo do valor de PCA, eu aplico uma transformação U sobre o meu qubit B. E aqui na porta CNOT, essa transformação U, ela corresponde à operação de negação, ou a porta NOT, vamos dizer assim. Ou seja, se o valor de A, aqui, desse meu qubit A, for 1, o que acontece é que eu vou aplicar a porta de negação sobre o meu qubit B. Então, se ele é 0, ele vira 1, e se ele é 1, ele vira 0, que seria a operação lógica de negação. Beleza? Então, o que a gente obtém aqui é um exemplo na representação da esfera de Bloch. Então, aqui eu tenho 2 qubits. Tá? Então, se eu aplico a porta CNOT, se o meu qubit A ele for 1, o que ele vai fazer é inverter o meu qubit B. Se o meu qubit B aqui era 0, ele vai passar a ser 1 e vice-versa. Então, um exemplo de porta de 2 qubits. E como é que a gente aplica portas no Qiskit? Tá? Para aplicar portas no Qiskit é também bastante simples, é só a gente definir, registrou os meus bits quânticos, então eu registro aqui um bit quântico Q, tá? Crio o meu circuito com esse meu qubit, tá? Então aqui esse qubit, nesse caso aqui seria o Q, pode ser qualquer variável que vocês definirem, aqui o nome da variável é livre para vocês, basta que aqui eu represente qual é o qubit que eu estou aplicando na minha porta, tá bom? Aqui eu vou representar o meu estado inicial como um estado 0, então aqui ele está iniciado no estado 0, ou seja, o alfa é igual o beta é igual a 0. Tá? E aqui eu vou inicializar esse meu qubit, que eu registrei aqui em cima, nesse meu estado 0. Então, somente isso. Se eu não inicializar o qubit num determinado estado, o Qiskit vai entender naturalmente que você registrou no estado 0. Então, você não precisa se preocupar com isso. E aí, suponhamos que eu quero aplicar aqui está representado um conjunto de portas de 1 qubit, que são as portas de Pauli. Tá? Então, a porta X é a porta de negação. Tá? Então, se eu entro com 0, ela vai inverter. Tá? Então, o meu estado psi, porque aqui eu esqueci de colocar ele, peço perdão, era alfa 0 mais beta 1. Se eu aplicar a porta X, ele vai virar alfa 1 mais beta 0. Então, ele vai inverter os qubits dos estados da base. Então, essa é a função da porta X. A porta Y faz a mesma coisa, adicionando uma fase global I aqui. Então, a porta Y também faz a mesma coisa, adicionando essa fase I ali dos meus estados. A porta Z, ela também é conhecida como porta de fase, porque ela vai adicionar uma fase negativa no meu estado 1. Então, essas aqui são as portas de 1 qubit, e eu escrevo a minha porta Hadamard como uma combinação da porta X e da porta Z. É uma outra coisa que também pode fazer. Então, aplicar a porta X seguido da porta Z vai me dar a porta Hadamard. Tá? Então, é uma combinação, uma combinação das portas X e Z, elas podem me dar a porta Hadamard. Então, aqui é uma maneira como a gente escreve isso, lógico que tem que fazer a determinada transformação. Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo de como a gente faz a porta X. Tá? Então, aqui, como é que eu defino uma dessas portas? Eu coloco circuito, tá? E o nome da porta em letra minúscula. Tá? Aqui, no caso, se eu quiser aplicar a porta X, eu coloco um Xzinho, como está aqui. Se eu quiser aplicar a porta Y, eu coloco um Yzinho. Se eu quiser colocar a porta Z, eu coloco um Zzinho. Se eu quiser aplicar a porta Hadamard, eu coloco um H. Tá? E aí, após aplicar a minha porta, eu consigo verificar a ação dela na esfera de Bloch. Então, eu consigo verificar como é que essa porta, essa aplicação da porta vai mudar o meu estado na esfera de Bloch. Então, o que acontece é isso aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o estado 0. Se eu, antes da porta X, eu inicializei o sistema no estado 0, da maneira como está aqui, tá? Alfa 1, beta 0. E após a aplicação da porta X, o que vai acontecer na esfera de Bloch, eu posso visualizar isso também em tempo real, no meu próprio algoritmo. Eu só definir lá
aquele código que eu coloquei para visualização da esfera igual, e eu vou obter o estado 1 aqui, por exemplo. Então, é algo que a gente consegue fazer também em tempo real. Aqui eu fiz a mesma coisa, agora definindo alfa 0 e beta 1. Então, aqui eu defini o estado 1, e aí aplicando na porta X desse estado 1, porque eu obtenho o estado 0. Beleza? A gente tem outras portas, que são as portas de 2 qubits. A porta CNOT, para a gente definir a porta CNOT, eu preciso registrar 2 qubits. Então, essa porta é uma porta de 2 qubits. Tá? Então, aqui, novamente, defino o meu circuito. E aí, para aplicar a porta CNOT, a gente precisa definir o qubit, que vai ser o meu qubit de controle. Aqui eu estou definindo meu qubit de controle como esse meu Q0. Tá? A gente representa assim o qubit, que aqui no caso seria Q, né? No lugar de qubit aqui seria Q. A gente coloca aqui entre colchete 0, porque o Python é uma linguagem, ele não começa a contar do 1. Ele não vai ter 1, 2, 3, 4. Ele começa a contar do 0. Então, o qubit inicial é o Q0. Então, aqui vai ser o Q0 é o meu qubit de controle, como ele está representado aqui na minha figurinha, e o meu qubit alvo é o meu qubit 1. Então, se o meu Q0 for 1, ele vai aplicar a operação de negação nesse meu qubit alvo, que seria o meu qubit. Aqui, esse comando circuit draw output é, na verdade, para gerar o desenho do meu circuito. Então, quando vocês se depararem com esse código aqui, eu só estou gerando o desenho do meu circuito, e sim, esse desenho sai em tempo real no meu notebook, no meu arquivo que eu estou compilando. Aí você consegue visualizar essas figuras. Inclusive exportar com PNG, exportar com EPS, tá? Tudo bem direto. Okay? Um outro exemplo que a gente utiliza é a porta Toffoli, é uma porta de 3 qubits. Tá? A porta Toffoli desculpa, aqui a porta CNOT, ela é reconhecida no Qiskit como CX, tá? Como a porta X controlada. Então, para aplicar a porta CX, eu defino o qubit de controle e o qubit alvo. A porta CNOT, ela tem o mesmo princípio da porta Toffoli, desculpa. A porta Toffoli, ela tem o mesmo princípio da porta CNOT, só que ela é aplicada em mais de um qubit de controle. Então, ao invés de ter somente um qubit de controle, eu tenho 2 qubits de controle na porta Toffoli. Então, novamente, eu registro os 3 qubits, aplico a porta Toffoli com a nomenclatura dela no Qiskit, que é o CCX, tá? E aqui eu defino primeiro o meu qubit de controle, o meu segundo qubit de controle e o meu qubit alvo. Então, essa é a maneira como a gente define as portas lógicas de múltiplos qubits no Qiskit. A aplicação das portas lógicas também não é muito difícil, não. É só o circuito ao qual eu estou definindo. Aqui em cima eu defino meu circuito tem o bit quântico Q, tá? Aqui. E aqui eu coloco a minha variável que eu defini como circuito e as portas. Então, ponto, as portas. E aí é só colocar a nomenclatura das portas também sem nenhum problema. Não é muito complicado, não. É bem intuitivo. Tá? E aqui a gente faz um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo, então, básico de um circuito, um algoritmo quântico de 2 qubits, que é a criação de um estado de sobreposição de 2 qubits. Tá? Então, eu vou criar a sobreposição de 2 qubits. Então, eu defino aqui os meus qubits Q como 2, então eu vou precisar de 2 qubits para esse meu algoritmo. Tá? Eu vou precisar de 2 bits clássicos, tá? Para registrar as medidas em cada um desses meus qubits. Então, se eu vou ter 2 qubits, eu vou precisar de 2 bits clássicos. Um para registrar a medida do primeiro qubit, um para registrar a medida do segundo qubit. Tá bom? Aqui eu faço a inicialização dos qubits nesse estado 0. Então, aqui eu utilizei esse comando reset para resetar todos esses meus qubits case e colocar eles todos no estado 0. Então, aqui eles já vão começar o circuito no estado 0. Aí, depois, eu aplico a porta Hadamard sobre todos os meus qubits. Tá? Então, eu aplico a porta Hadamard no primeiro qubit, aplico a porta Hadamard no segundo qubit. Isso vai me gerar uma sobreposição, como a porta Hadamard gera sobreposições, isso vai me gerar uma sobreposição igualitária sobre todos os estados da base computacional, tá? Uma sobreposição provável, né, sobre todos os estados da base computacional de 2 qubits, tá bom? E aí, para finalizar, a gente realiza medidas sobre cada um desses qubits, tá? E após realizar as nossas medidas, o que a gente faz? A gente precisa, para obter a distribuição de probabilidade desse estado, se a gente realizar somente uma única repetição desse circuito, a gente não vai obter esse resultado, porque
o estado ele vai colapsar. Então, o estado que eu estou procurando é esse representado por esse psi aqui, que é uma sobreposição de todos os estados da base computacional para 2 qubits. O que acontece é que se a gente realiza somente uma única repetição desse circuito, ele vai medir um desses estados possíveis para esse meu primeiro qubit, que vai ser ou 0 ou 1. E a mesma coisa para o segundo qubit. Ou ele vai medir 0, está aqui, ou ele vai medir 1, que são os valores possíveis para o primeiro e para o segundo qubit. Então, o que a gente faz? A gente precisa criar vamos dizer assim, um conjunto de repetições, que aqui a gente chama de shots. Tá? Então, aqui eu utilizo o comando para simular esse meu algoritmo, tá? De sobreposição de 2 qubits, que eu desenhei aqui embaixo. Okay? Então, eu vou utilizar esse comando, o pacote A, para fazer essa simulação e executar esse resultado no meu computador de casa. Eu consigo simular esse resultado no meu computador de casa utilizando esse simulador Quasm. Esse Quasm Simulator, eu emulo um computador quântico no meu computador caseiro, basicamente como a Google fez lá com o Minecraft, utilizar o Minecraft para emular um computador quântico. Tá? Como eu comentei lá no início da apresentação. Então, eu preciso fazer repetições desse circuito. Então, aqui eu defino 8.000 repetições desse circuito. Então, eu vou emular 8.000 repetições desse circuito no meu computador de casa, faço essas medidas para cada uma dessas repetições, dessas 8.000 repetições, e monto uma distribuição de probabilidade. Tá? E a distribuição de probabilidade a gente pode plotar no nosso computador, e utilizando esse comando que está aqui, né? Aqui eu defini o título para o meu gráfico, mas isso aí é opcional, e aqui eu ploto exatamente aquele resultado local, esse local result, tá? Ponto, a contagem de cada uma das repetições do circuito, de cada uma das 8.000 repetições que eu realizei no meu circuito. E aí o que eu obtenho é uma distribuição de probabilidade, onde a probabilidade de obter o estado 00 vai ser 25%, que é 1 sobre 2, tá? Desculpa, 1 sobre 2 não. O quadrado de 1 sobre 2, tá? Então, a probabilidade de obter o estado 00 é 25%, que é o módulo quadrado de 1 sobre 2, ou seja, o módulo quadrado de 1 sobre 2 é 1 sobre 4, portanto 25%, tá? O módulo quadrado. A probabilidade de obter o estado 00, 01, 10 e 1, todas vão ser 25%, que é o módulo quadrado de 1 sobre 2. Portanto, nesse circuito que eu simulei no meu computador, o que eu obtive foi exatamente essa sobreposição igualitária. Então, esse é o resultado. Tá? A gente consegue observar isso no nosso computador. Tá? Isso fazendo no nosso computador de casa. Eu posso fazer a mesma coisa nos computadores da IBM. Para isso, eu preciso ter uma conta, e para fazer uma conta no IBMQ, a gente precisa de um e-mail. Então, se você tem um e-mail, você consegue fazer essa conta no IBMQ. Aí lá ele vai gerar um código, como se fosse uma identificação sua, que é o seu token. Aí você vai lá, copia o seu token e cola no seu computador utilizando esse comando, que é save account. Uma vez que você faz isso, você linka o seu computador com os computadores da IBM e a sua conta está salva. Aquela sua conta IBM está salva no seu computador. Então, esse seu computador agora vira aqui meio que um anexo dos computadores quânticos da IBM. E aí, toda vez que você for precisar fazer utilizar os computadores da IBM, é só você carregar a sua conta. Então, você utiliza esse comando load account. Então, os comandos eles estão em inglês, mas são super intuitivos. Tá? Então, eu quero carregar a minha conta. Então, eu vou literalmente load underline account, IBMQ, ou seja, eu vou carregar a minha conta lá nos computadores da IBM. E uma vez que ela for carregada, ele vai te dar essa saída padrão aqui, indicando que você está com acesso a esses computadores da IBMQ. Tá bom? Aí, para fazer essas contas lá no IBMQ, eu preciso selecionar o meu provedor. Tá? Então, qual é o seu provedor? O provedor sempre vai ser esse aqui, que é o IBMQ. Tá? Existem outros provedores lá, mas o que tem acesso gratuito para a gente é esse aqui, que é o IBMQ. Tá? E aí, eu vou selecionar um dos back-ends, ou seja, um das plataformas lá para realizar a computação quântica. Então, eu preciso selecionar um dos computadores disponíveis. Hoje, acho que já tem mais de 20 computadores quânticos disponíveis para fazer essa computação. Então, a gente pode ir lá no site da IBMQ, ver qual é o computador que está menos utilizado, né, qual que tem o menor número de trabalhos rodando, e aí a gente pode selecionar. Aqui, para fazer as simulações, eu utilizei o computador Valência, só que o Valência foi descontinuado recentemente e foi substituído por outros computadores. Se vocês estiverem querendo pegar essa apresentação depois
para simular o que eu estou fazendo aqui nos computadores de vocês, eu sugiro trocar o Valência pelo Belém. Tá? O Belém é um computador que tem a mesma arquitetura do Valência, é um computador de 5 qubits. Tá? Então, no IBM que a gente tem disponível, em sua maioria, computadores de 5 qubits, mas a gente tem também computadores de 16 e de 32 qubits. Recentemente, acho que se não tem lá, tem 32. Tá? Então, a gente pode realizar computação quântica com até 32 qubits. Tá? Então, aqui eu utilizei o Valência, mas você pode utilizar outros também. E aí, executar esse trabalho nesse provedor aqui, que é o IBM Valência. Então, executar esse cálculo, esse algoritmo que a gente fez, no computador quântico real. E aí, quando eu vou plotar os resultados, então aqui em azul tem o resultado calculado no meu computador de casa, que é o meu computador, vamos dizer assim, emulado, meu computador quântico emulado, que eu obtive a minha distribuição de probabilidades todas bonitinhas, tá? 25% para todo mundo. E no meu computador, num computador quântico real, o que a gente observa é uma leve discrepância, tá? Nos computadores quânticos reais, por limitações técnicas da IBM, a gente só consegue fazer 8.000 repetições do circuito. Tá? Só que mesmo assim, fazendo 8.000 repetições do circuito, a gente vê que a distribuição de probabilidade ela não bate certinha com o computador emulado. Isso acontece primeiro, porque eu tenho um número pequeno de qubits, só 2 qubits, e segundo, que se tratando de um computador real, esse sistema está, primeiro, sobre a ação de um processo que a gente chama de decoerência quântica, que é a perca dessas propriedades quânticas devido à interação com o ambiente externo. Então, tem a decoerência, o primeiro passo. E o segundo passo, que talvez seja algo preponderante, é que o tempo de execução das portas, o tempo necessário para a execução das portas, é maior do que o tempo de relaxamento do sistema. Tá? Desculpa, o tempo de relaxamento é maior que o tempo de execução das portas. Então, muitas vezes, quando ele vai executar as portas, o sistema não relaxou o suficiente, não teve tempo suficiente para relaxar, ou seja, o tempo de relaxação é maior do que o tempo de execução das portas, sobretudo na Radamar tem esse problema. Tá? E aí, o que acontece é que isso vai gerando erros sistemáticos dentro desse processo de computação. Porque os computadores quânticos que a gente tem disponível hoje não são otimizados. Tá? Eles ainda estão em processo de otimização e a iniciativa do IBM é exatamente essa, é colocar os usuários para testarem as plataformas da IBM e, à medida que esses usuários vão utilizando em massa essa plataforma, ela vai otimizando os seus computadores quânticos. Então, ela oferece de graça as tecnologias para a gente utilizar e, cada vez mais, apontar para ela o que é necessário otimizar desses computadores. Então, um desses pontos é esse tipo de relaxação do sistema em comparação com o tempo de aplicação das portas. Tá? Então, isso é preponderante. E, sobretudo, a decoerência, que, sem sombra de dúvidas, acontece, é fundamental. Mas, quando a gente bate aqui o olho na curva rosa em comparação com a curva azul, a gente vê que realmente tem eles seguem um padrão semelhante. Essa pequena discrepância é por conta desses problemas que a gente fala. Essa é a diferença da gente emular um computador quântico no nosso computador e realizar uma computação quântica no processador real. A gente pode parecer, então é simples, é só emular uma computação quântica no meu computador clássico. Calma. Como eu tenho um sistema de poucos qubits, no caso aqui 2, fica mais tranquilo emular na minha máquina pessoal do que realizar isso em um processador real. Então, eu vou ter uma distribuição de probabilidade mais estável do que fazendo isso em um computador quântico real. Mas quando eu tenho muitos qubits, tá, o nosso computador clássico não tem como fazer essa conta mais. Então, isso deixa de ser possível fazer essa conta emulada e só vai ser possível fazer em um computador quântico em um processador real. Então, para ficar elencada a diferença de fazer computação quântica em um processador emulado, em um processador real, e também deixar claro que essa questão de que não tem um aqui melhor que o outro. Não tem um aqui melhor que o outro. A diferença é por conta que a gente tem essas limitações experimentais, enquanto o outro é só uma emulação. Bom, então, vamos fazer aqui, para finalizar a apresentação, que já está quase aí no final, vamos fazer o processo do algoritmo de busca. Tá? Então, vamos fazer o algoritmo de busca para 3 bits. Então, esse código que está aqui na tela é o código clássico para fazer a busca em uma lista com 8 itens. Então, esses 8 itens eu, de propósito, defini como sendo os estados da base computacional para 3 qubits. Tá? Eu fiz isso de propósito. Por quê? Vamos operar uma busca nessa minha lista, onde essa minha lista aqui tem os itens da base
computacional para 3 qubits, tá? Vamos operar essa busca nessa lista, inclusive esse é um dos exemplos que a própria, no canal da IBM Quantum Experience, eles utilizam para mostrar o algoritmo de busca, tá? E aqui eu vou realizar um algoritmo clássico, utilizando a linguagem Python 3, para realizar a busca nessa minha lista, tá? Então, não vou entrar em detalhes da computação, mas só mostrar para vocês. Após realizar esse meu algoritmo aqui, que é esse IN2, nessa minha lista, eu consigo obter aqui o resultado 1 após 8 pesquisas. Como é que eu faço isso? Eu defino uma subrotina, que é exatamente isso que está aqui, que é essa minha subrotina oráculo. E o que esse oráculo faz? Eu faço uma pergunta para ele, eu quero encontrar o estado 111, tá? Eu faço a pergunta para o oráculo, e o oráculo vai e consulta a lista até ele encontrar o estado 111. E ele vai encontrar aqui nesse meu estado 111, nessa minha lista, que eu organizei dessa maneira, após 8 consultas, tá bom? Então, após 8 consultas na lista, ele encontrou o elemento 111 na posição 8, vamos dizer assim. Tá bom? O que é isso? Esse é o princípio básico que a gente utiliza para fazer a busca em uma lista não estruturada. A gente define uma subrotina oráculo que vai consultar essa lista até ela encontrar o elemento procurado. Então, essa lista, ela, por ser uma lista não estruturada, em média, o oráculo precisa fazer N consultas, tá? Em média, por exemplo, aqui, como eu de propósito coloquei o item procurado no final da lista. Então, tem 8 itens na minha lista, o oráculo vai precisar fazer 8 consultas. Em média, ele precisa fazer N sobre 2 consultas, tá? Então, ele precisa aí fazer 4 consultas em média, tá? Sobre uma lista. Então, se eu tenho uma lista muito grande, de 1 milhão de itens, esse oráculo vai precisar aí fazer 500 mil consultas à lista, tá? Então, essa é uma representação do problema clássico de busca. Quanticamente, a gente pode utilizar o famoso algoritmo de Grover. Então, como é que a gente pode fazer esse mesmo problema que eu apresentei agora, classicamente e quanticamente? Então, eu defino o meu estado inicializado em uma sobreposição equiprovável de todos os estados da base computacional de 3 qubits, 000, 001, assim vai até chegar no 111, tá? Então eu defino essa minha sobreposição equiprovável. Eu uso a minha subrotina oráculo, então esse meu oráculo com as transformações, o processo de computação quântico, ele é representado por uma transformação unitária. Esse meu oráculo, ele é uma transformação unitária, que eu estou chamando aqui de P, e esse oráculo ele vai marcar com uma fase negativa o estado que eu estou procurando. Então ele vai lá e marca com uma fase negativa o estado que eu estou procurando. Se eu fosse fazer uma medida aqui nesse oráculo, eu não ia encontrar o meu item procurado, porque a chance de encontrar esse meu item procurado aqui vai ser, na verdade, 1 sobre 2 raiz de 2, é o módulo quadrado de 1 sobre 2 raiz de 2. Então, o módulo quadrado de 1 sobre 2 raiz de 2, a chance de eu encontrar esse oráculo aqui vai ser uma chance pequena. Tá? Esse item procurado aqui vai ser pequena, porque a única coisa que o oráculo fez foi marcar. Tá? A vantagem do algoritmo de Grover é que eu consigo realizar esse processo de amplificação. Então, eu realizo um outro processo, que é um processo de amplificação, para aumentar a probabilidade de encontrar esse item que foi marcado pelo oráculo. Então, eu parto de uma sobreposição, lembrando que lá na computação clássica não tinha como ter uma sobreposição, eu ia ter que procurar item por item, agora não, agora eu tenho uma sobreposição dos itens na minha lista, tá? Eu marco o item com uma fase negativa, e uma vez que eu marco esse item com uma fase negativa, eu utilizo um processo, que é o processo de amplificação, no algoritmo de Grover, para aumentar a probabilidade de encontrar esse item aqui que foi marcado. E ao final, o que eu vou obter é o item marcado com uma probabilidade maior que os demais. E aí, ao final, quando eu realizar uma medida, o estado mais provável de ser obtido é o estado que eu estava procurando. Tá? Então, esse é o processo básico, assim, a lógica do algoritmo de Grover. Tá? Então, criar uma sobreposição equiprovável de todos os itens da lista, utilizar o oráculo para marcar com uma fase negativa o item que eu estou procurando, e depois utilizar um processo de amplificação para aumentar a probabilidade de encontrar aquele item procurado. Aqui eu descrevi o passo a passo de como fazer isso, mas ao final eu dou a referência onde vocês podem encontrar mais detalhes, tá?
Então, aqui, como o tempo está curto, basicamente a gente define a subrotina oráculo dependendo do estado que eu estou procurando. Como o estado que eu estou procurando aqui é o 111, a porta que vai marcar esse estado com a fase negativa é a porta que a gente chama CCZ, com a combinação da porta Hadamard com a porta Toffoli. Então, aqui, ó, se Q0 for 1 e Q1 for 1, o que vai acontecer é que ele vai fazer uma transformação sobre o Q2. Então, o Q2 aqui, eu aplicar a porta Hadamard, aplicar a porta X, e depois aplicar a porta Hadamard, isso vai me gerar a porta Z. Então, se Q0 for 1, Q1 for 1, e Q2 também for, e Q2 for, ele vai gerar essa transformação Z, ou seja, ele vai marcar o Q2 com a fase negativa. Então, aqui ele vai marcar com a fase negativa o estado 111, tá bom? O estado 111. Porque aqui a porta Z, se o estado, porque ele não vai marcar com a fase negativa o estado 110, por exemplo? Porque a porta 0 só vai marcar com a fase negativa se o terceiro qubit Q2 também for 1. Então, se Q0 for 1, se Q1 for 1 e Q2 também for 1, esse estado vai ser marcado com a fase negativa. Então, eu obtenho exatamente essa minha transformação unitária oráculo utilizando essa minha porta CCZ. Tá? Então, aqui eu defino um subcircuito, que é o que a gente chama de subrotina. Tá? Então, eu vou definir essa subrotina oráculo, que vai pegar os estados da minha base e marcar com a fase negativa o estado que eu estou procurando. O estado que eu estou procurando para esse oráculo é o estado 111. Tá? Eu não vou ficar muito entrando em detalhes do código, não. Eu vou passar só mostrar os circuitos, porque o tempo está um pouquinho curto, acho que eu já passei até de tudo. Bom, depois, o que a gente faz é o processo de amplificação. Então, uma vez que o oráculo marcou o estado que eu quero buscar, eu faço o processo de amplificação, tá? E aí esse processo de amplificação está descrito aqui, mas eu vou passar a referência onde vocês vão encontrar esse processo de amplificação descrito passo a passo, tá bom? Esse estado de amplificação, basicamente, é você criar uma sobreposição igualitária dos 3 qubits, você inverter todos os qubits, tá? E depois você aplicar a porta CZ e desfazer aquilo que você fez. Então, aqui a gente tem uma característica fundamental da computação quântica, que, em comparação à computação clássica, que é enquanto a computação clássica as portas são irreversíveis, na computação quântica você pode aplicar portas reversíveis. Então, você pode realizar um processo e reverter aquele processo. Tá bom? Então, o fato da computação quântica ser reversível me facilita também. É uma vantagem sobre o processo de computação clássica, que é, por definição, irreversível. Beleza? Então, aqui tem a subrotina de amplificação. Depois eu passo uma referência como vocês vão encontrar esse processo descrito passo a passo. Tá bom? E aqui, por último, a gente vai chamar tanto a subrotina oráculo quanto a subrotina amplificação. Então, o que eu tenho aqui? Eu montei o meu circuito do algoritmo de Grover, onde eu começo inicializando todo mundo com a sobreposição equiprovável. Depois eu aplico o meu oráculo, que foi esse circuito que a gente definiu aqui em cima. Só um segundo que ele deu uma travada. Aqui, eu defino a minha subrotina oráculo, ela está aqui, tá? Ela está aqui. E depois eu defino a minha subrotina de amplificação, que ela está aqui. Então, eu tenho como chamar aqui, utilizando esse comando append, aqui eu chamei o meu circuito de Grover, e eu tenho como utilizar esse comando append para puxar outras subrotinas. Então, essa é uma técnica que a gente utiliza para fazer a otimização de algoritmos. Então, eu tenho definido a minha subrotina oráculo, eu tenho definido a minha subrotina de amplificação, e eu posso chamar essas subrotinas para otimizar algum código. Eu sempre posso fazer isso. Tá bom? De modo que aqui eu tenho o meu circuito do algoritmo de Grover, com a minha inicialização, é uma sobreposição provável, o meu oráculo e a minha amplificação, e eu finalizo fazendo as medidas, e o resultado que a gente obtém é o estado procurado. Tá? Então, se a gente simula esse mesmo circuito aqui em um computador quântico real, o que a gente vai obter vai ser exatamente aqui com 76% de chances o estado que a gente estava procurando, que é o estado 111. Esse aqui foi simulado no processador quântico real da IBM, que é o processador Valence. Então, o que aconteceu aqui? Eu gero a minha sobreposição igualitária, o oráculo vai marcar como negativo, e ao final eu vou obter exatamente a distribuição de probabilidade, onde a probabilidade de eu obter
o estado procurado realizando somente uma única consulta ao oráculo é 76%, tá? 77%. Então, se eu fizesse somente uma única consulta ao oráculo, eu ia obter o estado que eu estava procurando com 76%. Então, se esse oráculo faz 2 pesquisas a essa lista, 2 consultas, o oráculo já obtém praticamente, já tem quase que com 100% de chance do estado que eu estava procurando. Então, enquanto o algoritmo clássico, eu falei com vocês, ele precisava fazer 8 consultas à lista, tá? Em média n sobre 2, em média 4 consultas à lista, vamos dizer assim. Aqui, com 2 consultas à lista, eu já tenho o estado que eu estava procurando. Então, o algoritmo de Grover, a gente diz que ele dá uma aceleração quadrática no problema de busca, ou seja, eu obtenho o estado procurado em vez de n consultas à lista com raiz de n. Então, seria esse ganho quadrático aqui, com 2 pesquisas, enquanto, em média, o algoritmo clássico me daria esse resultado aí com 8, ou em média 4, se a minha lista está embaralhada, em média eu ia obter o estado procurado com 4 consultas. Aqui, quanticamente, eu consigo obter esse estado com somente 2 consultas. Então, eu tenho um ganho quadrático de aceleração. Então, esse é o poder, e por isso que a gente utiliza o algoritmo de Grover como uma subrotina de outros algoritmos quânticos para otimizar esses algoritmos. Tá bom? Então, aqui você só foi um exemplo de como a gente trabalha com o Qiskit, com o Kit de desenvolvimento de software da IBM, como a gente pode fazer isso. É lógico que tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, de maneira geral, eu poderia concluir essa apresentação que o Qiskit é uma ferramenta bastante útil para a sala de aula, para o ensino de computação quântica, tá? Como uma introdução à computação quântica, tá? Sendo uma ferramenta efetiva de implementação e análise de algoritmos quânticos, então é uma ferramenta efetiva, gratuita, que a gente pode fazer no nosso computador de casa, tá? Ele é uma plataforma profissional para o desenvolvimento de software em computação quântica, tá? Então é uma plataforma profissional de desenvolvimento de software, a IBM, os times de desenvolvimento, do time de pesquisa da IBM utilizam o Qiskit como uma plataforma para desenvolvimento de software, sendo aí uma linguagem de programação de alto nível em computação quântica, então é uma linguagem de programação quântica, vamos dizer assim, fazendo uma extrapolação, e é completamente acessível aos estudantes, acessível a qualquer pessoa que seja entusiasta da computação quântica. Inclusive, muitas pessoas que utilizam o Qiskit na comunidade não são nem da física, tá? São pessoas que são entusiastas mesmo da computação quântica, que conhecem um pouquinho de programação ou têm interesse em conhecer programação. Então, tem muita gente que é entusiasta e que faz computação quântica nessas plataformas. As comunidades do Qiskit não são feitas só de físicos ou de pessoas que têm formação em mecânica quântica. Tem muito entusiasta fazendo aí, desenvolvendo software de computação quântica para a IBM. Beleza? Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre o Qiskit, vocês podem encontrar um material em português, tá? Então, ele aqui foi colocado no archive, mas esse artigo foi escrito pelos estudantes. Todo mundo aqui, tirando eu, né, que fui professor da disciplina, todo mundo aqui é estudante de graduação em física, somente o Gleidson era estudante de mecânica quântica, os outros eram todos alunos de primeiro e segundo semestre, ou seja, todo mundo que não tinha nem visto computação quântica na vida, nunca tinha visto nada de mecânica quântica na vida. Eu ensinei os básicos da computação quântica, a gente estudou o Qiskit nessa disciplina, tá? E aqui eles mostraram como a gente pode utilizar o Qiskit como uma ferramenta de ensino para a computação quântica, trazendo esses exemplos. A gente traz o algoritmo de Grover, a gente apresenta também o algoritmo de teleporte quântico. Apesar dele estar aqui com o título em inglês no archive, ele está disponível em português, para quem não tem conhecimento profundo da língua inglesa, então vocês podem utilizar. Esse é um material em português, é um dos poucos materiais em português que tem falando do Qiskit, tá? Geralmente os tutoriais estão todos em inglês, então a gente pegou por essa questão também. Vamos fazer material em português, porque muitos alunos, muitas pessoas que estão indo no início do curso não têm habilidade com a língua inglesa, então essas pessoas podem ter contato com um tutorial para que elas possam utilizar o Qiskit, tá bom? De maneira didática. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a relação de utilizar o Qiskit, alguns errinhos que acabaram ficando nos códigos aqui, se vocês não estiverem conseguindo reproduzir eles, vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail está lá disponível no artigo, o meu e-mail eu coloquei aqui no início da apresentação também. Então, só é falar comigo que a gente pode, eu vou ter o prazer de ajudar vocês com o Qiskit, tá bom? Para finalizar, eu faço parte do grupo de informação quântica, física e estatística aqui da universidade, da UFOB. A gente tem o nosso Instagram, onde a gente posta
algumas coisas relacionadas à própria Qiskit, a gente faz divulgação científica, a gente apresenta os trabalhos que a gente faz aqui na universidade, tá bom? Então, a gente tem o nosso site também, se vocês quiserem acompanhar o nosso site, a gente tem colóquios mensais que são disponibilizados no YouTube, vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube também, ficar e ver os colóquios que a gente faz, sempre são temas relacionados à computação quântica, à informação quântica, tá? Se vocês tiverem interesse nessa área, vocês podem acompanhar também lá o nosso canal, no YouTube, se inscrever, seguir a gente no Instagram e tudo mais, beleza? E acho que é só isso. Primeiro, novamente, agradecer ao professor Moisés pelo convite, agradecer a vocês por terem me ouvido, tido a paciência de ficar assistindo essa apresentação. Essa apresentação é só um recorte do que é o Qiskit. O Qiskit é uma ferramenta profissional, muito profunda e muito robusta para a computação quântica. Eu só quis apresentar uma rápida introdução aqui. E é isso. Obrigado, Clebson. Pessoal, perguntas? Eu vi que tinha uma pergunta no chat, hein? Só que eu acabei não conseguindo ler. Tinha. É da Gabriele. Sim, Tá dando para ler? Eu acho que sim. Você conhece alguma forma de coletar o vetor de estado real do circuito, ou será que é possível fazer isso? Eu não entendi direito a pergunta, não sei se a Gabriela está aí, ela pode explicar. Mas o vetor de estado é real, tá? Quando a gente inicializa o qubit, quando a gente manda o código lá para a IBM, o que a gente está fazendo preparando os qubits do processador da IBM da maneira como eu preparei no meu código aqui em casa. Então, eu preparo o qubit aqui em casa, o código, mando para a IBM. Então, o código lá... Isso, a gente faz escreve o código aqui em casa e manda para a IBM. Então, no nosso código que vai estar aqui, vai sair meio que as instruções. A gente vai dar as instruções para os qubits da IBM, para eles inicializarem naquele estado. Então, a gente manda as instruções. Então, não necessariamente é simulador. Eu não estou simulando, eu só simulo, eu posso simular aqui ao final, mas eu mando as instruções para eles serem executados lá na IBM, e a IBM me manda os resultados. Então, a simulação que ele está fazendo é no processador real. É no processador real. Então, os qubits que a gente está fazendo as medidas são os qubits reais lá nos qubits supercondutores da IBM. Então, a gente só manda as instruções. Mais perguntas, pessoal? O Guilherme, acho que Pode falar, Guilherme. Bom dia, professor. Muito boa a apresentação. Fiquei interessadíssimo. Em relação ao tamanho da lista que você mencionou, que a gente precisava de 8 verificações para computação clássica, né? E na computação quântica, apenas 2. O tamanho da lista interfere nisso? Se a gente usasse uma lista de 1000 itens, continuaria sendo 2 verificações na computação quântica? Não. A lista ela interfere, mas se você tivesse 1000, no exemplo que você deu, classicamente eu precisaria de 1000 sobre 2 consultas. Então, eu ia precisar de 500. Se eu estivesse utilizando o algoritmo de Grover, eu ia precisar de raiz de 1000. Então, se eu fizesse raiz de 1000, eu ia precisar aí de, raiz de 1000 vai ser 10 a 3. Então, eu ia precisar aí de 10 multiplicado por raiz de 10. Enquanto que na computação clássica, eu ia precisar de 500. Se você tivesse 10.000, por exemplo, se eu tivesse 10.000, eu ia precisar de 10.000 dividido por 2, 5.000 consultas. 5.000 consultas classicamente. Então, enquanto na clássica eu ia precisar de, em média, 5.000 consultas em uma lista com 10.000, utilizando o algoritmo de Grover, eu ia precisar somente de 100. Então, 100 no algoritmo quântico, e no algoritmo clássico eu precisaria de 5.000. Então, o que a gente diz é que o algoritmo de Grover, ele acelera quadraticamente o processo de busca, então é com raiz de n. E ele não é só utilizado para busca, não. Listas não estruturadas, não. O algoritmo de Grover, ele pode ser utilizado também para solução, problema de soluções de labirintos, o pessoal utiliza bastante. O pessoal já desenvolve jogos quânticos, inclusive lá no site da IBM, tem um exemplo de utilizar o algoritmo de Grover para resolver o problema do Sudoku, do jogo Sudoku. Então, eles fazem isso no computador quântico, é bem legal, esses exemplos que eles colocam. Tem um problema da escolha. Então, o algoritmo de Grover, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para otimizar
o tempo de processamento, ou o tempo de computação em outros algoritmos. Então, ele é um algoritmo bastante poderoso e não se aplica somente à busca ali sendo estruturada. Muito legal, obrigado. Interessantíssimo. Ah, sim, o problema NP é o Rafael, né? Isso. Tem outros problemas, assim. Lá no site da IBM, ele traz a classe de complexidade e os problemas alguns problemas já próprios. Você tem um problema de faturação, você tem um problema da busca sendo estruturada, você tem um problema do transporte, você tem vários problemas em NP. Aqui é o que eu quis trazer o algoritmo de busca. Tá? Eu quis trazer o algoritmo de busca para deixar claro, porque aqui é fácil a gente mostrar a diferença do computador clássico e do computador quântico. Isso, o Vinícius aqui também faz uma pergunta, que saiu a notícia que a IBM acelerou ainda mais a velocidade de resolução dos problemas. Isso, eles conseguem acelerar utilizando, na verdade eles aumentam o número de qubits e aí utilizam esses códigos de aceleração. Né? O próprio algoritmo de Grover é um exemplo de como a gente pode acelerar o processamento. Tá? Recentemente a IBM também lançou um certificado, né? Você fazia uma prova no Qiskit e você recebia um certificado de desenvolvedor de software em computação quântica. Então, tem a prova, você pode fazer, a prova é super fácil. Basicamente, meus alunos, quando eles baixaram o material de estudo que a IBM disponibilizou para você fazer a prova, era exatamente o que a gente tinha visto na disciplina. Então, foi bem legal. O único problema é que para você receber o certificado da IBM, de desenvolvedor de software, você precisa pagar o teste. O teste está a $200. E $200 é R$1.000. Né? Nem eu que fazer esse teste. Pagar R$1.000 só para receber um certificado, não, acho que não está valendo muito a pena, não. Aí eu acabei não fazendo software. Mas tem também. Você pode ser, de fato, um desenvolvedor de software da IBM certificado. Mais perguntas, pessoal? Clebson, uma pergunta. Além da plataforma da IBM, tem algumas outras plataformas? E se tem algumas que sejam de acesso livre, tipo IBM? Tem a Quantum Spire. A Quantum Spire também é um outro projeto na linha do IBM, do IBM-Q, que ele utiliza também esse processo, essa mesma ideia, né, de disponibilizar processadores quânticos para usuários realizarem testes, fazerem seus próprios projetos. Então, tem o Quantum Spire. Eu não utilizo muito o Quantum Spire. Eu tenho alunos meus que utilizaram o Quantum Spire. Eles utilizam a outra linguagem, que é o Quasm, tá? Que é para fazer simulações. Tá? Eu acabei não utilizando muito o Quantum Spire, porque a IBM, eu particularmente acho a IBM mais útil pelo fato que eu consigo instalar o programa no meu computador, utilizar numa boa. Ele já está salvo aqui, então, por a questão de comodidade, eu acho o IBM, o Qiskit, algo mais cômodo de fazer, porque eu simplesmente abro aqui meu computador, chamo o Jupyter Notebook e eu já estou com o Qiskit instalado. E da Google? Também Mas tem sim outras, tem Spire, mas o Quantum Spire é da Google? Isso. Ah, tá. E alguma startup disponibiliza o acesso a computadores assim de graça, tipo IBM ou não? Olha, eu não sei te dizer, eu sei que a Quantispire disponibiliza esse acesso ao computador, e recentemente tem tido outros investimentos, inclusive até o próprio governo americano já disponibilizou que vai investir aí alguns bilhões de dólares em computação quântica. Aqui no Brasil, semana passada, teve a plataforma de computação quântica do Cimatec, do Senai. Então, eles, em parceria, inclusive, acho que com o governo americano, eles vão ter a primeira plataforma latino-americana de computação quântica, que vai ser no Senai Cimatec. Aí, como foi lançado a semana passada, eu não sei como é que vai ficar essa questão de acesso, mas o IBM, para mim, é cômodo, tá? Eu acho, como eu acho essa plataforma mais cômoda, a gente acaba utilizando ela, tá? Que é a que está mais tempo consolidada no mercado, tá? Que está mais tempo consolidada com distribuição de soluções tecnológicas em computação quântica, é a IBM, então a gente acaba utilizando ela, porque ela está mais tempo no mercado. Mas eu sei que tem a iniciativa, tem a Quantum Spire, lógico, tem a iniciativa do Senai Cimatec, que é uma iniciativa latino-americana, então,
em computação quântica, só que o Senai Cimatec é algo meio que, pelo pouco que eu pude acompanhar, eu acredito que seja somente um simulador, ainda não tem essa ideia de um computador quântico real, latino-americano, em computação quântica, mas por questão de comunidade eu acabo utilizando o IBMQ. Por estar mais tempo consolidado no mercado, por estar disponibilizando essas soluções tecnológicas gratuitas há mais tempo, ela já está mais otimizada. Então, como ela já está mais otimizada, a gente acaba utilizando ela, mas existem outras, sim, outras iniciativas. E uma outra pergunta, aqui no Brasil tem grupos nas universidades que estão utilizando computação quântica usando o kit da IBM? Tem sim. Acho que não sei se acho que o colega conhece o Marcelo Sarandi, né? O Marcelo Sarandi ele tem pesquisas desenvolvidas para otimizar os processos da IBM, utilizando computação quântica adiabática, utilizando atalhos adiabáticos para otimizar esse processo de computação da IBM. Eu acho que eu cheguei a comentar na apresentação que o tempo de relaxação do sistema é maior do que o tempo de implementação das portas, então isso acaba gerando alguns erros sistemáticos. Então, uma das ferramentas que o pessoal trabalha, utiliza para corrigir isso, é utilizando atalhos de adiabaticidade. Então, existe pesquisa, assim, utilizando o Qiskit, na universidade, inclusive no Brasil, tem alguns exemplos. Uhum. Mas é aquele negócio, tá? O Qiskit, ele foi, a primeira versão dele, ele foi disponibilizado em 2017. A versão estável dele foi disponibilizada no final de 2019 e início de 2020. Então, essa versão que a gente utiliza hoje já é a versão estável de 2020. Então, é recente, é um kitzinho de software bem recente. A IBM faz maratonas de hackathons, né, utilizando o Qiskit aí pelo mundo. Então, tem vários países, ela faz esses hackathons para que as pessoas possam desenvolver software e utilizar a plataforma e difundir. Ela tem investido bastante nessa difusão do Qiskit como uma plataforma de desenvolvimento de software quântico aí de acesso gratuito. Bom, e uma pergunta final. Nessa área de computação quântica, quais são as previsões para o Brasil no futuro, do ponto de vista aplicado, basicamente? Eu pergunto isso porque aqui a gente tem engenharia física e os alunos que eventualmente se dediquem nessa área, eles vão ir à indústria, basicamente, não? Na boa parte. Além da área de pesquisa, mas muitos bem acabam na indústria. Então, tem alguma previsão, algum estudo nos próximos anos, como vai ser o desenvolvimento nessa área? Sim, ótima pergunta. Hoje em dia, recentemente mesmo, como eu comentei, tem a questão do Senai Cimatec. Numa parte aplicada, voltada à indústria, tem essa iniciativa do Senai Cimatec, em parceria com o governo americano, para a construção desse polo latino-americano em computação quântica. Esse polo do Senai Cimatec é para a indústria, então, inclusive com aplicação direta à engenharia física, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa iniciativa que é recente do Senai Cimatec, e outras coisas que a gente tem também, que não necessariamente precisa ficar aqui no Brasil. O que acontece, inclusive dar um exemplo até de um colega meu, eu não sei se o professor Moisés conhece o Eduardo Maschio, ele é brasileiro, tá? Ele participou de um evento computação quântica, na verdade ele trabalhava com ótica quântica no mestrado. E ele participou de um evento internacional na Itália, se não estou enganado. E aí, nesse evento internacional, tinha um olheiro da Microsoft. Então, tem um olheiro, eles vão para esses eventos internacionais, eles têm meio que os olheiros ali, os headhunters que eles chamam, que eles ficam procurando esses estudantes que têm essa predisposição a trabalhar com computação quântica. E o Eduardo foi descoberto por um headhunter, e ele foi trabalhar no laboratório de Delft, na Holanda, para a Microsoft. Então, ele trabalha lá em Delft, na Holanda, e aí ele trabalhou por muito tempo na Microsoft, e aí, recentemente, ele fez a mudança da Microsoft para a QTech, que também é um dos braços lá da Microsoft em Delft. Então, ele está trabalhando em computação quântica, ele foi descoberto aqui ele estava aqui no Brasil fazendo a pós-graduação dele, foi descoberto no Red Hunt, que é um evento internacional, e acabou trabalhando, hoje ele está trabalhando na Microsoft. Então, eles também ficam buscando
muitas pessoas que trabalham nessa área, que basicamente a gente tem uma vacância no mercado de trabalho de pessoas que trabalham com computação quântica. Então, a gente tem aí o boom da computação quântica nos últimos 5 anos, com o IBM disponibilizando soluções de computação, a gente tem o Google lá disponibilizando soluções de computação quântica, a gente tem a própria Microsoft trabalhando no QTech, só que a gente não tem mão de obra qualificada no mercado de trabalho para trabalhar com computação quântica. E o Qiskit passa por isso também. É uma iniciativa da IBM para gerar mão de obra qualificada para trabalhar com computação quântica no futuro. Então, tem essa vacância. Então, eles ficam de olho muito em mercados emergentes. Então, você tem eles investindo pesado, então tem de olho com estudantes indianos, estudantes chineses, e o mercado latino-americano também tem tido cada vez mais espaço nessas grandes empresas que investem em computação quântica, com a própria IBM, como a Microsoft, tem um exemplo do Eduardo, tem um outro colega da gente também que está hoje, ele terminou a graduação em engenharia física e foi para a Finlândia trabalhar em uma startup de desenvolvimento de software em computação quântica também. Então, a gente tem hoje algumas empresas, algumas startups, a gente está conversando com uma startup norte-americana aqui para o FOB, para os nossos estudantes, para estágio em computação quântica, então, para que eles possam estagiar, de fato, nessas startups. Então, existe um interesse dessas empresas para fazer esse desenvolvimento. Eles estão de olho nas universidades, sobretudo nos estudantes de graduação, para investir na formação desses estudantes. Então, a maneira de investir na formação dos estudantes para criar mão de obra qualificada para trabalhar nessas empresas. Então, a gente tem um estudante aqui da graduação, que foi o Gleidson, que ele foi o primeiro autor desse trabalho que eu mostrei aqui para vocês. Uhum. Ele está se formando, na verdade, está terminando a monografia. Ele conseguiu a gente conseguiu uma bolsa, vamos dizer assim. Essa empresa, ela acabou contratando ele meio que como estagiário, e hoje ele está trabalhando nessa startup. Então, a gente está conversando através dele para ver se a gente consegue trazer essa startup para meio que fazer uma parceria com a universidade para estágio para os estudantes. Então, não só aqui no Brasil, mas também como a iniciativa do Ciência Matec, mas sobretudo o pessoal dos outros países, eles estão de olho nos mercados emergentes, porque é fácil investir na mão de obra, por exemplo, num país como o Brasil, num país como a Índia. Tá? Eles investem na mão de obra em mercados emergentes para trazer para as suas empresas. Então, é um caminho que tem nesses últimos 2 anos, isso tem acontecido. Essas startups estarem buscando mão de obra nesses países. Beleza, muito legal saber isso, sobretudo para pessoas de engenharia física, né? Que já deve estar pensando no último semestre, né? Onde vai fazer seu estágio. Muito legal, Cleison. Então, se não tem mais perguntas, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que vai servir para caramba para o pessoal. Então, a gente mantém contato, tá bom? Muito obrigado aí pela sua apresentação. Valeu, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E aí, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, só mandar um e-mail, tá? Então, pode entrar em contato comigo, mandar um e-mail para esse endereço que está aí na tela. Eu vou ter a maior alegria em responder, que vai manter em contato. O professor Moisés também está convidado para ministrar um colóquio no nosso grupo também. Eu vou entrar em contato para fazer o convite e a gente vai se falando. Tem muita coisa aí boa para trabalhar computação política aqui no Brasil. Muito legal, Cleison. Muito obrigado, então.